Fala, meu querido concurseiro, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar aqui sobre um assunto interessante. Você que fez o TSE e não teve a pontuação de título computada adequadamente, ó, o que você pode fazer para você voltar para esse concurso, né? O que você tem que fazer para você conseguir a notinha que falta para você estar ali nas vagas imediatas em razão de uma ilegalidade cometida pela banca que não pontuou os seus títulos da forma como deveria. Isso acontece em muitos concursos, com o TSE não foi diferente. É muito comum que a banca dê zero a sua pontuação de título ou uma nota muito inferior por vários motivos, por N motivos. Ou não analisou direito, ou está apegada a um excesso de formalismo, falando assim, olha, faltou uma vírgula aqui na sua declaração, então eu não posso aceitá-la, né? Então muitas pessoas estão passando por isso, até porque os documentos que a banca exige que você mande nos títulos, muitas vezes não são de poder do candidato fazer as adequações necessárias. Nem sempre tem uma especificidade naquele órgão. Às vezes o órgão se recusa a emitir da forma como o Sebrasp pede a declaração de tempo de contribuição, de tempo de serviço. Às vezes o próprio órgão que ele trabalha se recusa a emitir nos termos do edital que o Sebrasp está exigindo. E o que acontece? O candidato é prejudicado? Não, ele não pode ser prejudicado. O Sebrasp tem que analisar de acordo com as especificidades de cada caso. Se a pessoa mandou um documento que tá faltando só uma vírgula, mas o Sebrasp consegue entender tudo certinho, não pode tirar desse candidato os pontos que ele precisa ali, que ele faz jus para conseguir a sua nota. E hoje, pessoal, eu trouxe até um caso bem interessante para vocês aqui do Francisco. O Francisco contratou a gente nesse concurso do TSE e vou mostrar aqui para vocês a decisão do juiz, a decisão e a petição, para vocês verem o que aconteceu, por que ele foi eliminado, vocês não vão acreditar, né? Então vamos embora. O que aconteceu no do Francisco aqui? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, vamos lá. Quem que é Francisco? Francisco é esse rapaz aqui que contratou a gente, né? Para conseguir essa pontuação dele, essa ilegalidade que aconteceu na Sebrasp, que sou eu, né? Aí vamos lá, prova de títulos, né? Aqui em cima. Vamos embora, o que aconteceu? Aqui a ação do Francisco, olha, a gente fez o quê? O que aconteceu no caso do Francisco? Vou resumir para vocês. Ele mandou a documentação tudo certinho, tá? Mandou tudo certinho de acordo com o edital do concurso. Com a única falha, entre aspas até, né, é que não estava assinado por um setor de RH. Só que o Francisco, ele falou, eu não tenho um setor de RH aqui, não existe setor de RH, até porque eu trabalho numa comarca, e na comarca o responsável por isso é o próprio juiz. É o próprio juiz coordenador ali da comarca que faz toda essa parte de RH. Não existe um setor de recursos humanos. E o que aconteceu, né? Em resumo, vou baixar aqui para vocês, ele mandou tudo certinho, de acordo com o edital, essa foi a declaração que ele mandou, tá? Quem assinou isso aqui? Se a gente der um zoom aqui, ó, quem assinou foi o Suetônio, que é juiz de direito titular da comarca de Cariré, que é onde ele trabalha, tá? Então ele mandou isso aqui assinado por uma pessoa que não era aquela prevista no edital. O edital não aceitava que fosse o juiz. Tinha que ser um setor de RH. E o que aconteceu, né? Ele mandou isso aqui certinho, né? Mesmo diante da robustez documental, o resultado preliminar da avaliação de títulos indeferiu a pontuação da linha E, sob argumento de que a declaração não comprovaria a existentividade. Aí ele foi lá e entrou com recurso, né? Não se sustenta, a declaração judicial expressamente reconhece o exercício de função, formação judicial. E resignado, a parte autora apresentou recurso. O que eles responderam no recurso? O recurso não foi aceito, pois ao reanalisarmos a documentação apresentada, ratificou-se que a declaração apresentada não atesta ter sido emitida pelos recursos humanos da instituição, em desacordo com o subitem tal do edital. Aí vamos lá. Ocorre que essa exigência se revela manifestamente desarrazoada e desconectada da realidade administrativa do Poder Judiciário, especialmente nas comarcas do interior. No caso concreto, o Sejusc da comarca de Cariré, instituído pela portaria tal, funciona como anexo aos serviços auxiliares da vara única, não dispondo de setor de recursos humanos próprios, né? Quem assinou isso aqui foi o próprio juiz, né? Por que não poderia ser aceito esse documento aqui se ele foi assinado pelo juiz, que é o coordenador da comarca, que é quem faz essa parte de análise de recursos humanos, né? Tudo isso nas comarcas do interior. E o que aconteceu? A gente entrou com esse processo para ele, né? Deixa eu até voltar aqui, e saiu essa decisão aqui, tá? O que aconteceu? Essa decisão aqui da 14ª Vara Federal, da Seção Judiciária de Brasília, tá? Então aqui, ó. Aí vamos lá, o que aconteceu? Ele vem narrando o fato aqui certinho. Esse aqui é o juiz, decisão do nosso processo. Falou o quê? Olha, o documento apresentado pela parte autora, declaração emitida e assinada ditamente por magistrado da comarca de Cariré, atesta, com base em atos administrativos internos, que o autor exerce desde 2018 a função de conciliador e mediador, em atividade local típica de nível superior, tal. Nessas circunstâncias, mostra-se presente a verossimilhança das alegações autorais, sendo desproporcional o indeferimento fundado exclusivamente na ausência de assinatura por setor
competente, né? Então ele fez o quê? Deferiu a tutela e determinou que o Sebrae proceda a reanálise da documentação relativa à fase de títulos da parte autora, sendo proibido, né, afastando-se do óbice de utilizar isso como argumento, né, como um empecilho para dar ali a nota para ele, afastando-se o óbice da não emissão da declaração por setor de recursos humanos, reconhecendo essa legitimidade da autoridade judicial subscritora do documento. Ora, então é isso que eu estou falando. Quando a gente vê que os títulos do candidato mandou tudo certinho, mas ele foi prejudicado por uma burocracia imensa, né? Isso aqui nada mais é do que uma burocracia imensa. Ah, Igor, mas o edital ele é a lei do concurso, o edital tem que seguir tudo certinho. Até entendo, até respeito que o edital tem que ter essa finalidade dele para ser cumprido, tem que ser a lei do concurso mesmo. Mas, obviamente, a lei não pode ser uma lei desproporcional, a lei do concurso não pode ser desarrazoada, a lei do concurso tem que levar em conta a finalidade do documento que o candidato mandou. O documento mandou tudo certinho, só não estava assinado por um setor de RH, estava assinado pelo juiz, que é a autoridade judicial, no caso do Francisco aqui. Por que ele não vai ter essa pontuação? Então, a gente está diante de um excesso de formalismo muito grande. E outra, pessoal, não é só com isso aqui o caso do Francisco, aconteceu com muito mais gente, pessoas que não mandaram o diploma. Ah, não mandou o diploma. E aí, não vai conseguir a pontuação dos títulos? Não, porque se você mandou a pós-graduação, né, que para você ter uma pós-graduação, você tem que ter o diploma, conta também, né? Você não necessariamente você precisa, já tem decisão aqui também sobre essa questão de pós-graduação. Ah, Igor, eu mandei um documento que estava quase perfeito, mas dava para a banca entender. Bom também a mesma coisa do Francisco aqui. Se o seu documento que você mandou tem solução, dá para entender, você conseguiu comprovar ali satisfatoriamente aquelas exigências que a banca estava pedindo, ótimo, você tem direito à pontuação. A banca não pode se apegar a esses formalismos exacerbados para tirar a sua nota, tá? Agora, se você não mandou os documentos, esqueci, perdi o dia, tem uma coisa pra fazer? Não tem o que fazer, né? Se você esqueceu e perdeu o dia, perdeu o prazo, lembrou depois, né? Sei lá o que aconteceu, já era. Aí não tem o que fazer. A não ser que você tenha uma muito boa desculpa pra questionar isso aí, né? Sei lá, tava no hospital, passou mal, aí dá pra gente tentar alguma coisa nesse sentido. Ah, mãe morreu, dá pra tentar, né? Vamos tentar pela razoabilidade. Mas agora, se você só esqueceu, aí não tem o que fazer. Mas, e outra, aviso pra você, se você chegou até o final do TSE, mandou os títulos e precisa dele para passar, cara, não deixa para depois. Tem muita gente entrando, você precisa entrar com essa ação logo, porque senão você vai perder o bonde, né? Voltando aqui, ó, inclusive deixa eu voltar aqui na decisão do juiz, né? O perigo na demora, por que ele deu essa decisão agora? Ó? É evidente o risco de prejuízo irreparável à classificação final do concurso, o que pode implicar a preterição do candidato nas fases subsequentes. Pessoal, se vocês não entrarem com as ações quando ainda está no resultado final, quando não teve resultado final ainda, e já que teve antes das nomeações, especialmente antes das nomeações, melhor entre com a sua ação judicial, não deixe para depois, que o Francisco, se tivesse esperado, não tinha conseguido essa decisão e ia ser preterido, outra pessoa entrar no lugar dele, ele ia ter que ficar esperando anos lá para conseguir ser nomeado. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite o concurso, ainda está em tempo para você conseguir entrar com essas ações aqui, porque isso aqui vai fazer muita diferença na sua vida, tá? E outra, quando você está falando de título, tá? Título, o judiciário ele tem um carinho maior por título, porque é uma etapa meramente documental, é muito mais fácil para o judiciário comparar ali, bater, né? Fazer aquela análise bem documental mesmo, bater o que está no edital com o que você mandou e ver se realmente faz sentido, se você tem que ser pontuado ou se você realmente comeu alguma mosca que não tem como corrigir depois. Então é isso, pessoal. Muita atenção. E se você está nos títulos ainda, ó, vou deixar aqui embaixo o contato do nosso escritório para você mandar uma mensagem pra gente. Entra lá, manda uma mensagem que a gente analisa seu caso de forma gratuita. Para você, não é gratuito, né? Você vai ter uma análise gratuita do seu caso para ver se é viável ou não. Se for viável, a gente entra em ação. Se não for viável, eu te aviso por que não é viável e vida que segue, né? Então é isso, pessoal. Então eu tô te esperando lá, qualquer coisa, estamos à disposição e não deixe de entrar com sua ação porque você vai conseguir essa vaga com certeza, se isso aqui aconteceu com você, beleza? Então é isso, valeu, aquele abração. Tchau, tchau.